Olha, desculpa parecer insistir nesse tema, mas tem muita mensagem. Eu estou acompanhando o relatório completo aqui da Polícia Federal. Repito, são 170 páginas. E a questão do Tarcísio. Eu mandei uma mensagem para nós, um print aqui para nossa produção, colocar na tela, em que o Eduardo diz o seguinte: a narrativa de Tarcísio te sucedendo e que já há um acordo para isso. Está muito forte essa narrativa. Precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui. Essa mensagem chamou a atenção, Pitolio, por isso eu fiz o recorte aqui, quando ele diz que é o seguinte: há um acordo muito forte para isso. Um acordo para isso está muito forte. Para isso seria que o Tarcísio seja de fato o candidato, e corrobora com as informações que nós trouxemos aqui, pelo menos nos últimos dias, pelo menos nesta semana, em relação à movimentação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em aparentemente buscar uma candidatura presidencial. Cláudio, em cima do que nós acabamos de dizer, para ficar ainda mais claro, o movimento de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é para buscar justiça, não é justiçamento, não é vingança, mesmo porque, num bastidor, com alguém que vive nos Estados Unidos outro dia, e é muito próximo do governo Trump, essa pessoa me dizia o seguinte: o americano não lida bem com vingança. Vingança não, justiça sim. Então não adianta achar que Eduardo vai chegar nos Estados Unidos para promover vingança, porque isso não prosperaria. Não prosperaria. Leandro esteve com o Eduardo ali 15 dias e deve saber mais do que eu sobre isso. Não é vingança, não é vingança, é justiça. O que está acontecendo, inevitavelmente, é que essa ação dos Estados Unidos tem se transformado em instrumento de pressão. Por exemplo, a gente recebeu a informação ontem, ainda extraoficial, e deve se confirmar, do cancelamento dos vistos do Lewandowski e do Rodrigo Pacheco. Isso é instrumento de pressão, utilizado pelos Estados Unidos, para que a anistia aconteça no Brasil. O objetivo maior, primeiro parágrafo da carta do Trump, ele quer anistia e cessar a perseguição. Se o sistema... Perseguição contra o Bolsonaro. Perseguição contra a direita, Bolsonaro e a direita. Porque o pessoal da esquerda acha que é perseguição contra o STF. No primeiro parágrafo diz isso. Então, para cessar a perseguição e anistia. Ok. Se o sistema mostrar para o Moraes, mostrar para o... que faz parte do sistema, ao meu ver, né? E para os demais o seguinte, eles estão querendo anistia por conta do Bolsonaro, para a gente parar de perseguir o Bolsonaro, mas o Bolsonaro já foi. A gente testou o Tarcísio nos últimos dias e o Tarcísio emplacou. Os banqueiros aceitaram, né? Olha, o PP e União, que vão formar agora, através da federação, o maior partido do Brasil, essa federação já aceitou. Então é o seguinte, Bolsonaro, deixa ele sem celular, deixa ele sem rede social, tornozeleira preso em casa, que em 6 meses o brasileiro esquece. Por mais que hoje seja muito mais do que um homem, um CPF, Bolsonaro hoje é uma causa nobre na luta pelo Brasil que a gente perdeu. Mas o que o Eduardo está tentando dizer é o seguinte: o Tarcísio, ele alimenta a ideia de que não precisamos mais do Bolsonaro. É isso. Então, e isso faz com que toda essa luta, por mais que venham sanções, né, na pressão, no instrumento de pressão para a gente ter anistia, isso perde eficácia. Eu pondero, primeira coisa, Bolsonaro preso, o pessoal vai esquecer. No ano de 1964, Nelson Mandela, lá na África do Sul, foi condenado à prisão perpétua. Ficou preso por 27 anos até 1990. Foi solto por pressão internacional. Prender uma pessoa quando ela só é um CPF isola o mundo. Mas o Bolsonaro deixou de ser um CPF. Sim, concordo. Exatamente. Ele é a personificação de uma luta de um país que não aceita a corrupção, que enterrou a Lava Jato. Ele é a personificação de um país que não aceita a corrupção que controla vários setores do Brasil. Perdoe me interromper, mas ainda sem musculatura para lutar, Cláudio. Não, vou completar a frase. Ele é a personificação de um brasileiro que é simples, que defende a família dele, que tem religiosidade, que não tem papas na língua. Não é um brasileiro que fica fingindo assim, como você falou, né? Não tem conversa de, e aí, Cilinhas, tudo bem, meu querido?
bolsonarinho. Não, é um brasileiro normal, que a gente encontra sentado na mesa do bar, conversando, discutindo a verdade. É um brasileiro transparente. É mais um que fala a verdade. E não é o jogo de mentiras, farsas e manipulações que controla a corrupção e o Estado brasileiro. Então o povo brasileiro tem na personificação, no Bolsonaro, essa personificação. Não é prisão que some com o Bolsonaro, porque não some mais com o Bolsonaro. Bolsonaro entrou para a história do Brasil, como Getúlio Vargas entrou para a história do Brasil para milhões, como Jânio Quadros entrou para milhões, como Juscelino entrou para milhões. O Bolsonaro está na história brasileira para milhões e assim será por décadas. Não tem como enterrar. E tem um monte de gente que defende o Lula e vai do business para milhões. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, quando eles pegam e fazem essa história toda, é que o sistemão já entendeu que o Bolsonaro não vai sustentar essa corrupção, mas ele não tem força. Então todo o sistema está unido. O sistema é centrão, viu? Centrão com o Kassab, que o Kassab abraçou, trouxe o Tarcísio para o colinho dele, e o Tarcísio está ali sobrevivendo, vivendo, e falou, eu tenho chance de entrar para a história do Brasil se eu me aliar a esse pessoal. Então, hoje, no Brasil, depois que o Flávio Dino deu aquela decisão de segunda-feira, é bom vocês lembrarem, o André Esteves, presidente do Banco Pactual, fez reunião com os ministros do STF semana passada e voltou a falar essa semana. Ele explicou a semana passada para os ministros do STF. Isso aí não vaza na imprensa, grande imprensa, não sai conteúdo das conversas, os palavrões que eles falam. Mas ele falou o seguinte, não tem como proibir a Magnitsky no país, porque a Magnitsky não tenta mandar no Brasil. Mas nosso sistema bancário, que ele é presidente de um banco, um grande banco, nós não podemos fechar os olhos nem fechar acordo da Magnitsky, nós vamos obedecer a Magnitsky. Aí, isso falou semana passada, aí nessa começo da semana, o Dino dá aquela decisão absurda, para tentar dar um checkmate, para impedir que o Zanin desse a decisão numa ação específica para a Magnitsky. Já tentando livrar a cara do Supremo, o Dino puxa isso e dá a cacetada dele. O André Esteves soltou numas informações de bastidor do mundo do bancário o seguinte, sabe como é que os bancos têm que se proteger contra o que o Dino fez e o que a Magnitsky pode fazer? E já imediatamente tirar todos os ministros do sistema bancário brasileiro. Porque assim, quando a Magnitsky chega para eles, não está desobedecendo, porque já tirou. Entendam, os bancos do Brasil já decidiram, cai o Alexandre de Moraes, sim. Cai o esquema, sim. Mas, se eles puderem fazer cair o Alexandre de Moraes, caiu o esquema Flávio Dino, caiu o esquema Lewandowski, caiu o esquema Barroso, que é esse esquema que controla o Brasil. Mas conseguir manter o esquema centrão é o que sonham os bancos. Porque o esquema centrão é o esquema favorável a eles. Então, brasileiros, quando a gente fala, e o Alexandre fala, e todo mundo fala, isso é um julgamento político, esse é um inquérito político, é muito importante vocês terem noção. Política é uma coisa de um partido contra o outro, um partido é inimigo do outro, um partido quer destruir politicamente o outro. Isso é a essência da política. Mas não pode ser assim no juiz, e não pode ser assim no advogado, e não pode ser assim no inquérito da Polícia Federal. Então, quando a gente fala que um julgamento é político, a gente está dizendo, deixou de ser um julgamento sério, justo, correto, imparcial, e se tornou uma perseguição a inimigos. Política não poderia, justiça não pode fazer isso. É por isso que destruíram o Supremo Tribunal. O golpe veio de dentro do Supremo Tribunal Federal. Não veio da Constituição, nem do povo brasileiro, porque o povo brasileiro não elegeu esse pessoal. Leandro, você acompanhou ali o Eduardo durante 15 dias nos Estados Unidos e acho que fica claro, não é vingança que o americano quer e nem lida bem com isso, é justiça, né? Olha, com toda certeza, tanto da parte do Eduardo, bem como daquilo que eu pude perceber nas agendas que eu acompanhei, não existe nenhum pensamento de vingança, até porque a vingança acaba ali rebaixando ao agressor, né? Então, a justiça não. A justiça lhe deixa realmente no outro patamar, né? No patamar do que é correto, do que é verdadeiro e, sendo redundante, né? Do que verdadeiramente é justo. Então, e tudo isso muito bem documentado, tudo isso muito bem detalhado, né? E investigado, porque o governo americano ele não tomaria nenhuma decisão, não é à toa que isso demorou para se buscar um aprofundamento,
não só desse cenário atual, mas inclusive de um histórico que vem de alguns anos atrás, né? Não é à toa que vimos, inclusive, sanções recaindo por conta do Mais Médicos, né? Para se ter ideia. Olha onde está chegando os efeitos, né, das sanções. Então, há todo um aprofundamento, toda uma base documental de investigação que se busca agora, de fato, justiça e não vingança. Não é à toa que se fala e se atribui ao Alexandre de Moraes, né, o status de violador de direitos humanos, porque, de fato, as violações elas são inúmeras, não apenas em âmbito nacional, não apenas aqui no nosso território, que afetam cidadãos brasileiros, o que já seria inadmissível sob o olhar internacional, mas também, como já falamos reiteradamente, isso acabou atingindo, ultrapassando barreiras e atingiu o solo americano, cidadãos americanos, residentes nos Estados Unidos, empresas americanas e, claro, sobre tudo isso tem que se buscar justiça. Então, é o que está sendo feito e, desde o princípio, eu posso aqui afirmar que, também nas palavras do Eduardo, o tempo todo, a busca é por justiça. E justiça, nesse caso, também significa anistia ampla, geral e restrita. Significa o fim dessa perseguição política, o fim da censura, para que o cidadão comum, Dona Maria, seu José, enfim, pessoas simples, possam voltar a ter coragem, possam perder o medo de se manifestar a sua opinião, usar as redes sociais livremente e poder criticar quem quer que seja, porque discorda sobre o seu ponto de vista. Hoje, de acordo com pesquisas recentes, a maioria do povo brasileiro tem medo do STF. Então, isso não é normal. Precisamos voltar, sim, através da justiça e dessas ações, né, que estão sendo promovidas, de fato, por parte, saindo lá dos Estados Unidos, que tem surtido efeito aqui, a verdadeira justiça, não é vingança. E essa justiça, Pitoli, com toda certeza, já está acontecendo. E o Alexandre de Moraes não vai suportar. Ele já está derrotado.